Boa noite, então, a todos. Estou colocando o link aqui para registro da presença. Não esqueçam de colocar lá, preencher esse formulário ali do chat, tá? Eu vou hoje resolver uns exercícios de distância de reta e reta, que é a distância de ponto e reta, que nós trabalhamos na última aula, né? E eu postei 2 tarefas lá para vocês, que são exercícios exatamente de distância de ponto e reta e reta e reta, né? A resolução é através disso. Então, eu fiz 2 tarefas porque eram dois arquivos que eu escaneei ali, e aí não foi escaneado junto, foi uma foto, na verdade, eu tirei 2 fotos. Então, ficou 2 tarefas, mas ficou tudo para o dia 15 de dezembro lá, vocês têm até o dia 15 de dezembro para anexar lá a solução. Então, vocês têm bastante tempo para resolução desses exercícios. Se tiverem problema na resolução, podem me chamar lá, tranquilo. Então, hoje eu vou resolver um exercício ou 2 e comentar, e daí comento também o trabalho por cima ali, rapidinho para vocês, para que vocês depois tenham uma noção de como fazer, né? A interpretação dos exercícios. Então, não reparem a letrinha aqui. Eu fiz num... Eu vou fazer um comentário rápido sobre isso aqui. Distância entre reta e reta. Então, primeiro ponto, né, de distância entre retas e retas, quando as retas são paralelas e coincidentes. O que quer dizer retas paralelas e coincidentes? Né? As 2 retas estão uma sobre a outra, né? Ou seja, a reta L1 é igual à reta L2. Então, o coeficiente angular são iguais e o coeficiente linear são iguais. Então, elas são as mesmas retas. Significa que a distância da reta 1 à reta 2 é igual a 0. Por quê? Porque está uma sobre a outra. Então, não precisa perder tempo aplicando ou sabendo qual é a distância de uma reta e outra. Mas isso, né, se vocês tiverem uma equação do tipo x mais y igual x mais y igual a 1, e tem uma reta que é 2x mais 2y igual a 2, ó, note que essas retas são iguais. Se eu construir o gráfico dessas 2 funções, são iguais. Por quê? Porque eu multipliquei toda aquela equação por 2, né? E se vocês forem isolar o y aqui, ó, nessa primeira vai ser y igual a menos x igual a 1, né? O coeficiente angular dela é menos 1, ó, que é o coeficiente que vem junto com o x, é menos 1, e o coeficiente linear... Ah, não, aqui é mais, tá? Mais 1. Tá, deixa eu deletar aqui. Botei igual aqui. Y igual a menos x mais 1. Então, o coeficiente angular dela, aqui, ó, é menos 1 e o coeficiente linear é 1. Tá? Nessa aqui, eu vou isolar o y dessa aqui. Né? Dá 2y igual a menos 2x mais 2. Depois, vem aqui embaixo, passo o 2 para lá, y igual
2 dividido por menos 2 dá menos x mais 1. Note que chega na mesma equação lá de cima, ó. Só que são retas que são paralelas e são coincidentes. Por quê? Porque tem o coeficiente angular e o coeficiente linear, ou seja, o termo que ele corta o eixo do y, que é o coeficiente linear, é o mesmo, é igual a 1. Eu posso dizer que b é igual a 1, que é o coeficiente linear das duas equações, e que o a, que é o coeficiente angular, ou o m, como em alguns livros aparece, é menos 1 para os dois. Então, o coeficiente angular e linear são iguais. Então, elas são retas paralelas, por terem o coeficiente angular igual, e coincidentes porque elas cortam o eixo do y no mesmo lugar. Então, elas são uma sobre a outra. São retas, posso dizer que são retas iguais. Não, coincidentes porque, graficamente, elas estão uma sobre a outra. Por mais que tu tem uma noção de que, algebricamente, elas não são iguais, né? Elas são iguais geometricamente, porque elas têm o mesmo comportamento. Representam a mesma coisa. Então, no caso, para calcular a distância de uma reta desse tipo, ela vai ser igual a zero. Por quê? Porque elas são uma sobre a outra. Segunda forma, as retas serem paralelas, né, e distintas. Distintas por quê? Porque não são coincidentes, elas são retas que não estão uma sobre a outra. O coeficiente angular continua sendo o mesmo, por quê? Porque a taxa de variação dela é a mesma, né? Tanto aqui no caso as duas crescentes, ou ela poderia ser as duas decrescentes, elas são paralelas. Então, o coeficiente angular delas são iguais. Mas o coeficiente linear, onde ela corta o eixo do y, é diferente. Ó. Uma corta aqui, outra corta ali. Então, são diferentes o coeficiente linear. Por isso, elas são distintas. São retas distintas, diferentes. Paralelas, mas distintas. Então, na primeira forma, eu dei um exemplo aqui, x mais y menos 2 igual a 0, x mais y menos 6 igual a 0. Como que eu calculo a distância? Né? Uma forma simples de resolver, eu aqui resolvi pela uma forma mais difícil, mas tem uma forma mais simples, que é aquela forma que nós resolvemos lá. Pego uma das retas, encontro um ponto e o coeficiente angular dela. No caso, nós precisaríamos só um ponto. Pego a reta 1 aqui, ó. O que eu fiz aqui? Vamos fazer mais rápido aqui, depois eu volto para o meu jeito aqui. Pego essa reta aqui, isolo y e dou um valor para ela, para x. X igual a 0. Substituo aqui, quando o x é 0, o y vale, né, y igual a menos 0 mais 2. Isso dá y igual a 2. Então, eu tenho um par ordenado conhecido dessa reta. Quando o x é 0, o y é 2. Está aqui. O ponto conhecido é essa. Então, se eu quero saber se esse ponto pertence a essa reta, e eu quero saber a distância dessa reta e um ponto que pertence àquela reta, é só aplicar aquela fórmula, lembra? Distância de ponto e reta é o módulo de AX, o A, no caso dessa reta aqui debaixo, é 1, então é 1 vezes o ponto X, que é 0, no caso que nós encontramos aqui, ó, mais o ponto B, o ponto do Y, que é 1. 1 vezes 2, 1 vezes... Deixa eu apagar isso aqui, eu vou fazer diferente. Vou fazer pelo T. Vai ser, então, o ponto A, que é do X, é 1 vezes o X, que é 0, mais 1 do Y ali, vezes 2, mais o C, menos 6. Então, isso aqui dá 0 mais 2 menos 6, dá menos 4 em cima. Como é módulo, aqui é módulo, né? Aqui é módulo sobre
a raiz quadrada aqui embaixo, então, é a ao quadrado. No caso, a é 1, então é 1 ao quadrado, dá 1. 1 ao quadrado é 1, mais o b ao quadrado, que é 1 também, que dá 1. Então, dá, em cima dá menos 4 dá 4, dividido por raiz de 2. Então, vou escrever aqui embaixo. 4 dividido por raiz de 2. Vou colocar mais embaixo. Raiz de 2. Que racionalizando isso aqui, em cima e embaixo, raiz de 2 vai dar... Fica 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Apenas. 2. A distância, então, é 2 raiz de 2. Então, o que eu fiz para achar esse modo simples aqui? Peguei uma das retas, chutei um valor para x, encontrei o y. Achei um ponto que pertence àquela reta 1. Não foi o que eu fiz aqui, eu fiz um pouco diferente. E aí joguei distância de ponto e reta, que foi o que nós fizemos na aula passada. No caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz a reta 1, está aqui, o ponto 0 e 2 pertence a essa reta. Eu achei o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Dessa reta aqui. E apliquei a fórmula da ortogonalidade. Pego o ponto e a ortogonalidade e encontro essa reta aqui. Foi o que eu fiz aqui, ó. Achei como o coeficiente angular dessa reta era menos 1, e aí m vezes menos 1 é igual a menos 1, então o m eu achei que era igual a 1. E joguei aqui na equação da reta, o m igual a 1, o x0 e o y2, achei o b igual a 2. O que eu fiz? Vim aqui em cima e joguei na equação da reta, ó. M igual a 1, m igual a 1 e o b igual a 2, encontrei a reta que é ortogonal, essa reta aqui, ó. Com isso, eu fiz um sistema. Essa reta e essa reta aqui, ó, quando eu resolvo o sistema... Opa, vou apagar aqui. Quando eu resolvo o sistema de uma reta com a outra reta ali, ó, eu tenho exatamente a solução do sistema a esse ponto que é comum aos dois. Foi o que eu fiz, ó. A equação da reta que eu encontrei, passei isso aqui para lá, ó, y igual a menos x igual a 2 e y mais x igual a 6, que era a reta anterior ali, ó, que eu peguei aqui, ó. Essa reta aqui. Resolvi o sistema e achei que o ponto, resolvendo o sistema, era y igual a 4, joguei lá e achei x igual a 2. Achei o ponto 2 e 4. Com isso, tendo um ponto daquela reta, 0 e 2, e o ponto 2 e 4, eu calculei a distância desses dois pontos, também, que é uma forma de achar. Né? E achei, né, raiz de 8, que é 2 raiz de 2, que é a mesma coisa que nós encontramos lá. Tendo um ponto conhecido e uma reta, aplica aquela fórmula, né, de distância de ponto e reta. Então, tu pode, se tu não lembrar da fórmula, né, tu pode usar aqueles teus conhecimentos que se tem. Tu sabe que elas são paralelas, que eu achei um ponto, que para formar um ângulo de 90 graus aqui, esse coeficiente angular dessa reta que passa por esse ponto aqui, pertencente a essa reta R, e aqui, ó, para chegar na outra, é uma reta ortogonal. Então, o coeficiente angular dessa reta tem essa relação. MR vezes esse M dessa tem que ser igual a menos 1. Essa é a condição de ortogonalidade dos coeficientes angulares. Então, eu encontro a equação dessa reta aqui. Tendo o coeficiente dessa reta e o ponto,
quando ela toca nessa outra reta S, é a solução do sistema, que é o que eu vou falar agora aqui, ó. Porque quando tu tem, nota os dois modelos, uma reta paralela e coincidentes, a distância é igual a zero, retas paralelas e distintas, tu pode achar o ponto conhecido da reta e aplicar a equação da reta e ponto, ou ainda achar um ponto, achar a reta ortogonal a ela e o encontro com a outra reta vai ser os pontos que eu vou ter que calcular as distâncias. E por último, quando as retas são concorrentes, ou seja, que tem um ângulo diferente, não são paralelas, nem distintas, nem coincidentes. Elas têm um ângulo e tem um ponto que vão se tocar. E a solução, ó, o encontro entre elas é a solução do sistema, que foi o que eu fiz ali anteriormente, aqui, ó, quando eu tinha duas retas. Essa reta aqui, que eu encontrei o coeficiente angular, e essa reta aqui, ó, elas são retas concorrentes, ou seja, ela tem um ponto em comum. O encontro entre elas se chama a solução do sistema. No caso aqui é o ponto de encontro delas, a distância das retas é zero. Mas se eu pegar aqui, então tem vários pontos distintos, né? Mas como elas são concorrentes, o ponto de menor distância é exatamente onde elas se encontram. Então, fala. Ali para cima, ali o ponto 0 e 2, foi o senhor que jogou, assim, aleatoriamente? Sim. Ah, Tu poderia pegar, por exemplo, se eu pegasse aqui eu quero um x igual a 1, né? Um x igual a 1, vamos deletar esse zero aqui. Aí eu jogo na equação, né? Y igual a menos 1 mais 2, o y daria 1 positivo. E aí eu teria o ponto 1 e 1. Que pertence a essa reta aqui. Posso mostrar para vocês aqui, ó. Notem aqui, ó. Eu tenho a equação 1 aqui. Estão enxergando aqui o... Sim, GeoGebra sim. Tá, ó. A equação 1, que é essa aqui, ó. Essa aqui, EQ1. Que é x mais y igual a menos 2, que foi aquele que eu peguei, ó. Quando o x era 0, o y era 2. Tá aqui que eu calculei o ponto A. Ó. Mas se eu pegasse o ponto 1, né, x igual a 1, y igual a 1, ó. Olha aqui. Aqui teria outro ponto, ó. Eu poderia pegar esse ponto aqui. 1 e 1. Mas se eu pegasse o x igual a 2, o y ia ser quanto? Ia ser 0. Se eu pegasse 3, ia ser menos 1. Se eu pegasse menos 2, o y ia ser 4. Entende o que eu falei aqui? Claro, correto. Não, é que naquele caso o senhor colocou os dois pontos aleatórios, mas eu fiquei pensando, não tem no dizer do problema, né? Eu fiquei pensando onde que saiu esse 0 e 2. Não, tu chuta um valor, porque quando tu quer saber um valor que pertence àquela reta, tu dá um dos valores, tu vai achar o outro. Por quê? Porque essa reta tem infinita para a esquerda e para a direita. Mas quando o x tiver um valor, o y vai ter 1. E aí tu chuta qualquer um. O que eu fiz aqui? Olha aqui. Eu peguei um ponto, notem que aqui a menor distância entre essa reta e a outra, entende? Por isso que aqui tem que ser uma reta ortogonal. Ó, a equação 2 está lá, ó, ela é paralela. Ó. Todas as distâncias aqui são iguais. Só se eu pegar uma reta que não é... Ó, se eu pegar daqui até aqui, vai ter uma distância maior, não concorda? Mas a distância da reta que me interessa é a menor distância. Que aqui tem que formar um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, se eu fizer esse aqui com essa aqui, ó, nota que tem um ângulo de 90 graus. É exatamente isso. Então, ó, entre essa reta aqui, um ângulo de 90 graus, eu achei aquele outro ponto que intercepta lá, ó. Então, a solução dessas duas equações é o ponto B, que é exatamente o 2 e o 4. Né? E aí eu calculei... As retas concorrentes têm que ter 90 graus? Não. Não necessariamente. É uma reta ortogonal de 90 graus, são concorrentes, porque elas têm um ponto em comum. Elas se tocam em algum lugar.
Para elas serem concorrentes, elas têm que ter um ponto em comum. No caso aqui, as paralelas não têm um ponto em comum. Ou as paralelas ou não têm nenhum ponto em comum, ou todos os pontos são em comum. Elas são retas paralelas distintas, não tem nenhum ponto em comum, ou são as retas paralelas e coincidentes, que todos os pontos são comuns. É uma em cima uma sobre a outra. Tu olha aqui que eu calculei a distância do AB, ó, e deu 2,83, que é a raiz de 8. Eu fiz um ponto aqui só para raiz de 8, só para dizer que raiz de 8 é 2,83, né? Que é a distância que ele achou do ponto A até o ponto B. Que, na verdade, é a distância da reta da equação 1 para a equação 2. Que é aquilo que nós encontramos, raiz de 8. Ou 2 raiz de 2, né? Racionalizando, né? Senhor, uma pergunta que foge ao assunto agora. Quando pede um par ordenado de um quadrante par, na bissetriz, digamos assim, pode ser qualquer um ponto, tipo 1 e menos 1, 2 e menos 2, qualquer ponto? Um par ordenado do quadrante... Uma bissetriz de um quadrante par, por exemplo, do quadrante 2 ali. Pode ser qualquer ponto, 1 e menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, qualquer um deles. Um par ordenado do quadrante par, pode ser no quarto quadrante ou no segundo quadrante, né? Sim, sim, claro, mas eu pergunto assim, se pergunta um ponto, qualquer ponto pode estar valendo, tipo 1 e menos 1, 2 e menos 2. Desde que eles tenham sinais contrários, né? Claro, eles, correto. Porque a equação da reta, vou deletar aqui, só para te ter vou deletar essas coisas aqui. A condição da bissetriz do quadrantes pares é o y ser igual a menos x, ou o x igual a menos y, como queiram. Y igual a menos x, vou colocar aqui. Ó, se tu olhar aqui, ó, tá aqui, ó. Quando o x é menos 1, o y é 1. Quando o x é 1, o y é menos 1. É o sinal contrário, ó. Sempre aqui. Então, correto, qualquer ponto. É que tinha, por exemplo, aqui, ó, o exercício 2 da aula anterior, que o senhor passou, da distância entre ponto e reta. Ele pediu o seguinte, ó, calcule a distância do ponto A, 13 menos 1, e a bissetriz dos quadrantes pares. Aí eu criei um ponto. Eu joguei um ponto, como o senhor fez, eu botei, se eu não me engano, acho que eu botei 2 e menos 2. Não, mas aí é que... Não, aí tu vai errar a distância. Ah, tá. Porque aí é que tá. Vamos lá de novo lá pro... Medita aí. Tá. Medita ele para mim aí. Tu tá, tem ele aí? Aqui o exercício, ó, calcule a distância do ponto A, que é o 3 e menos 1. Menos 1. Menos 1. Tá. Ok. E aí, e a bissetriz dos quadrantes pares? Y igual a menos x. Isso. Tá. Na verdade, tu tem que pegar, aí é que tá a questão, tu tem que pegar exatamente a menor distância, tu não pode pegar outro ponto lá, ó. Tu entende que se tu pegar um ponto aqui, ó, vou pegar um ponto qualquer aqui, ó, ele pertence à bissetriz, concorda? Concordo, sim. Se tu calcular a distância desse ponto a esse ponto aqui, não vai ser a menor distância. Entendido. Por quê? Porque, ó, essa distância daqui até aqui é 7,21. Ele pertence. Tu quer, na verdade, essa distância menor aqui, ó. Não sei se vai dar bem. Então, por isso que aquela fórmula, né, deixa eu fechar aqui. Que é essa fórmula aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Tá, tu tinha x mais y igual a 0, certo? Correto. Então, o A é 1, o B é 1 e o C é 0. Zero. Tá? O ponto que tu tinha era 13 menos 1, certo? Isso, 13 menos 1. 13 menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó.
O A é 1, 1 vezes 3, mais o B é 1 vezes menos 1, mais 0. Né? Isso era o módulo disso. Dividido sobre a raiz quadrada de 2. Exatamente. Dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar a raiz de 2. Sim, sim. Professor, fale. Desculpa atrapalhar, mas tem uma colega que quer entrar na aula, a Ingrid. Pede para ela pedir de novo, então. Eu não estou aqui vendo mais. Tá bem. O pessoal tem que tentar acessar com o e-mail institucional, porque daí, às vezes, eu não vejo. Fica focado na explicação, né, professor? Não, é que até eu não estou... Eu não vejo... Desculpa, professor, atrapalhar. Como? Não, tranquilo. É só para não criar, para próprio vocês, às vezes querem entrar e eu não estou vendo, é uma angústia. É que, né? na realidade, professor, eu acabei atropelando a sua explicação, porque o senhor falou eu estava falando sobre aquela questão do 0 e do 2 da ponta, e eu fiquei intrigado na bissetriz. Então, eu aproveitei já o jargão. Mas é isso aí, é isso aí. Não vamos... Só vou voltar lá no... agora já não me lembro onde, velho. Aqui. Tá, aí raiz de 2, ó. Tu viu que tu não podia chutar um valor qualquer, porque tu vai calcular uma distância que não é a menor. Ah, muito bem. E aí, tu tendo o ponto e tu tendo a reta, tu aplica a distância de ponto reta. Aí, aqui no caso, daria 3 menos 1, dá 2 em cima. 2 sobre raiz de 2, racionalizando. Uma distância ficou raiz de 2, né? Vamos olhar. 2 em cima, sobre raiz de 2, racionalizando, vai dar raiz de 2 só, né? E o meu resultado que eu achei exatamente deu raiz de 2. Fazendo assim. Tu deu sorte de chutar o ponto exatamente o que precisava ali. Porque o que acontece aqui, ó, por exemplo, tinha o ponto 3 e menos 1. Tu chutou? Não, eu coloquei, daí os outros 2 pontos, eu coloquei o menos 2 e 2 como ponto B, e no ponto C do quadrante 4 eu coloquei 2 e menos 2. E aí fiz toda a fórmula, aquela do não, mas olha que deu coincidência. 2 e menos 2 é exatamente, eu acho que é a menor distância. Ó. Ah, então por isso. Por isso, eu fiz toda a fórmula e caiu em raiz de 2. Vamos ver aqui o ângulo que dá essa com essa aqui. Ó, o ponto 2 e menos 2 do X é exatamente o ponto que é. Viu? Tá jogando bem. Como resolução de problema na prova já estava valendo, né? Com certeza, tu ia acertar a distância. Também está saindo andar de bicicleta, que o professor está pedindo dica lá. Nada a ver, não mistura uma coisa com a outra. Não vale, hein? Mas chutou bem. Mas tu entende que, na verdade, tu não poderia pegar um ponto qualquer. Na verdade, tu tinha... Essa é a reta da bissetriz dos quadrantes pares. O A é 1, o B é 1 e o C é 0. E joga nessa fórmula aqui. Ah, correto. E daria aqui embaixo raiz de 2, racionalizando daria 2 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui simplificado. Daria raiz de 2 a unidades de comprimento, que é a distância aqui. Né? Beleza. Então, aí tu chegaria nesse valor da distância. Né? Isso. Beleza. Beleza, obrigado, Sam. Não, por isso. E aí, quando são retas concorrentes, né,
Vou chutar dois valores aqui para nós fazermos. Deixa eu apagar aqui. Deleto essa, deleto essa, deleto. Não, vamos deletar aquele ponto. Ó, aqui eu tenho uma bissetriz do quadrantes ímpares e vou chutar uma y mais x mais 5 igual a 0, sei lá. Não, putz, ainda achei uma paralela, hein? Vamos botar 2 aqui. Tá. Ó, eu tenho duas retas aqui, ó. Note que o ponto de solução dela, o encontro, elas são retas concorrentes. A solução dessa, o encontro das duas retas é esse ponto aqui. Ó, menos 4 e 4. Tá? Então, eu vou jogar lá para resolver essa equação. Y mais x igual a 0 e igual... Né? Por quê? Porque eu passei esse 4 positivo para lá, menos 4. E aí vou resolver essa equação lá. O que eu estou fazendo? Aqui. Ó, então, eu vou jogar aqui, ó. Y mais x igual a 0, essa é a equação da bissetriz dos quadrantes pares, e y mais 2x igual a menos 4. Né? Se eu multiplicar aquela de cima por menos 1, vou multiplicar a equação de cima multiplicar por menos 1. Deixa eu deletar isso. Aquele teu 8, ele ficou cruel. Tá. Mas, credo. Vou deixar aquilo ali. Vou multiplicar, então, essa equação de cima aqui, ó, por menos 1. Então, vai ficar menos y menos x igual a 0. E vou aplicar o método da adição. Y menos y vai dar 0. 2x menos x vai dar x igual a menos 4. Bom, o x é menos 4. Vou em qualquer uma das equações lá, ó, na primeira lá, ó, y menos 4 igual a 0. Com isso, eu tenho que y é igual a 4. Então, o par é menos 4 e 4. Essa é a solução do sistema dessas duas equações. No ponto menos 4 e 4, elas se encontram. Isso nós já tínhamos visto aqui, ó. No ponto menos 4 e 4 é a solução do sistema de equações concorrentes. Elas são concorrentes porque elas têm um encontro em comum. Quando elas são paralelas, elas não têm encontro ou têm encontro em todos os pontos. Se elas são paralelas e coincidentes, o coeficiente linear e o coeficiente angular são iguais. Isso significa o quê? As duas retas estão uma sobre a outra. Então, todos os pontos são comuns. Ou são retas paralelas e distintas. O coeficiente angular é o mesmo, porque tem a mesma taxa de variação, mas elas cortam o eixo do y em pontos diferentes. E a distância entre elas é bem diferente, né, professor? Não é igual. A distância de retas coincidentes é 0. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Y mais x mais 2 igual a 0. E 2, vou multiplicar todos os termos por 2. Mais 2x mais 4 igual a 0. Opa, mais 4. Ó, note que a equação 1 e a equação 2 estão na mesma posição.
Então, todos os pontos delas são comuns. São comuns. Por quê? Porque elas estão uma sobre a outra. Ó, a equação 1, tirei a equação 2. Agora, a equação 1 e a equação 2 estão a mesma. Ó. Então, todos os pontos dela, o coeficiente angular e o linear são iguais. Agora, quando eu mudar o coeficiente linear, eu vou botar 2. Elas são paralelas, mas cortam o eixo do x em pontos distintos. Uma corta em -1, outra corta em -2. São retas paralelas e distintas, né? Não tem nenhum ponto em comum. E quando são concorrentes, né? Se eu mudar aqui para 5, sei lá, vai ter um ponto em comum onde elas se encontram. São retas concorrentes. E quando elas são ortogonais, que formam um ângulo de 90 graus, elas são concorrentes também. Por quê? Porque tem um ponto em comum. Só que o ângulo aqui, formado por elas, é de 90 graus. Nesse caso aqui não é de 90 graus. Né? Esse ângulo aqui é um ângulo, né, diferente, de 90 graus. Ela mediu todo aqui, significa... E a distância essas duas retas aí nunca vai ser igual, né? Dificilmente ele vai pedir para calcular a distância entre essas retas concorrentes. Por quê? Porque, a não ser que ele aplique uma bissetriz ou alguma coisa nesse sentido, mas dificilmente tem algum problema nesse sentido. Porque a cada ponto muda a distância, né, professor? Exatamente. Né? Eu posso até achar uma bissetriz aqui entre elas que corta esse ângulo ao meio aqui, daí vai ter sempre... Vai ser a reta que... Vamos ver se eu tenho aqui como mostrar aqui. Aqui. Essa reta vai representar as duas bissetrizes, do ângulo maior e do ângulo menor. Essa reta são todos os pontos, que representam todos os pontos que são equidistantes a ela. Se eu pegar um ponto aqui, esse ponto que eu pegar aqui vai ser equidistante da reta uma e da outra. Por quê? Porque essa reta aqui é uma bissetriz dessas duas retas. O que é uma bissetriz? É uma reta que separa o ângulo ao meio. Então, aqui ela vai separar o ângulo ao meio. E aqui também. Esse ângulo maior como o ângulo menor. Aí fala-se ângulo agudo e ângulo obtuso. Agudo é menor de 90 graus e obtuso é maior de 90 graus. Mas aí eu não vou trabalhar com vocês com isso, mas poderia, assim, né? De repente, aparecer alguns exercícios em alguns livros que possa pedir isso aí. De repente, daqui uns 2 ou 3 semestres, quem sabe? Não, isso aí, assim, quando tu tá estudando para fazer depende do que... Porque, assim, tem muitos níveis, por exemplo. No ensino médio, provavelmente vocês não vão trabalhar com isso. Mas daqui a um pouco, se tu vai dar uma aula para um cursinho que é para ESA, que é para a parte SpaceX ou coisa assim, ou se é para um curso de engenharia, por exemplo, né, tu vai precisar trabalhar com isso. Não quer dizer que... Acaba se tornando obrigatório, né, professor? Exato, mas aí tu tendo a noção, tu vai correr atrás, tu busca e consegue resolução. Né? É nesse sentido. O problema é que nós não vamos ter tanto tempo também para trabalhar muita coisa que tem essa disciplina. Né? Então, isso você passa um pouco. Mas no ensino médio, dificilmente vocês vão trabalhar com isso. Dentro da sala de aula, não chega a esse nível aí, dificilmente. A não ser alguns alunos que vêm pedir para ti, que estão estudando por fora, para o Enem, por coisa, que vêm com questões desse tipo. Aí eu sempre digo assim, me deixa aqui que eu faço. Porque não é uma questão que tu está sempre resolvendo, então são questões um pouquinho mais, pedem mais... Às vezes tu consegue resolver na hora, assim, tu olha, essa eu sei fazer. Mas tem outras que deixa aqui que eu vou dar uma olhada com como que eu vou resolver melhor para te explicar também. Porque tem muitas formas de chegar, né? Que nem dizia um professor meu, a felicidade tem várias formas de tu chegar nela. A matemática é mais ou menos assim. Esses trabalhinhos que estão no SIGA, o senhor já é valendo nota?
Isso. Já vai. A tarefa 1 aqui, ó. Estão enxergando? Sim. Distância de ponto e reta. É a aplicação da fórmula direta, né? Daquela fórmula do ponto e reta. A questão 125 ele pede para determinar a distância da reta que passa pela intersecção dessas duas retas aqui. Vocês vão ter que resolver o sistema aqui. Ó. Determine a distância da reta R, né? Que passa pela intersecção dessa reta. Então, tem um ponto aqui, vocês vão ter que resolver o sistema e tem o coeficiente angular aqui. Então, um ponto, vocês vão achar o ponto aqui, x e y, que é a intersecção entre essas duas retas, e o coeficiente angular está aqui. E o ponto. Tá? Então, a reta vocês montam aqui e o ponto está aqui. Então, que aí tu aplica exatamente essa reta aqui. Professor. Fala. Aquela questão ali 124AB, não tem o x ali na equação da reta. Ah, é verdade. Teria que o x ali naquele menos... Corrige aí. Aqui é x, tá? Boa, Lucas, bem lembrado. É isso aí. Não, fui falar. Todo mundo viu isso? Tá faltando ali. Tá, então aqui o x tem. E aí é que tá, ó. Aqui vocês montam a reta, né? E tem o ponto e vão aplicar como vocês fizeram aqui. Agora aqui, na questão 126, o triângulo ABC, DABC determina a altura relativa ao vértice C. Então vamos lá. Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Aqui o triângulo, certo? Na verdade, eu preciso encontrar a equação da reta desse módulo aqui e calcular a distância da reta com esse ponto C. Essa é a altura do triângulo. Deixa eu pegar os pontos aqui. Ponto A. Fazer o ponto médio. Não é ponto médio. É distância de reta e ponto. Ah, tá. Por que não é ponto médio? Já vou mostrar. E nem é mediana, professor. E nem mediana, né? Não é a mediana também. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Por que não é o ponto médio e nem não é a mediana? Por causa... Até pode coincidir de ser, né? Vai que o Everton aí diz aí, é ou não é, Everton, que chuta bem? A gente aprende a bater com as duas pernas. Ponto A. Ponto B. É 1 e menos 3. Aí, ele fiz um. Um e menos 3. Ponto C. 2 e 3. 2 e 3. Deixa eu achar isso aqui. Sei lá por que que... Não, 2 e 3 de novo. Não, 4. O A é 4 e 3. Tá. Olha aqui, ó. Aqui está o triângulo, ó. Se eu pegar o ponto médio, seria a distância daqui até aqui, ó. Deixa eu pegar o ponto médio aqui. Ponto médio. Ó, ponto aqui até aqui é o ponto médio. Note que não seria a distância. E ele precisa, na verdade, a altura é exatamente essa altura aqui, ó. Vou pegar uma linha aqui com a... Ó, isso aqui. Só que essa altura aqui.
Então, essa distância desse ponto, eu tenho que calcular, na verdade, encontrar a equação da reta que passa por o ponto A, B, tendo a equação da reta, que é essa aqui, ó, linha B, a 2x menos y igual a 5, e calcular a distância dessa reta que passa pelo ponto AB e o ponto C, que é a distância de ponto e reta. Porque ele quer a reta, a distância, a altura em relação ao ponto C. Então, aqui tem uma altura, o triângulo. Essa é a altura máxima. Vai ser, no caso, perpendicular. Como? Vai ser perpendicular, então, ali a... Sim, mas tu encontrar a reta que passa pelo ponto AB, lembra como encontra a equação da reta entre dois pontos? Sim. Tu encontra a equação da reta que passa pelo ponto AB e depois calcula a distância do ponto C com a reta do ponto AB. É a distância de ponto e reta. É isso que ele está pedindo aqui. Ó. Ele quer a altura relacionada ao vértice C. Então, esse vértice C é o ponto que eu quero. Então, eu encontro a equação da reta que passa por esses dois pontos e faço a distância da reta e ponto, que é a mesma coisa que vocês fizeram aqui nesse 124. Entenderam? Aqui é 127. Sejam as retas tal e tal, né? 3x menos 4y mais 10 igual a 0 e 6x mais 8y igual a 15, as equações das retas suportes da base de um trapézio. Ele está dizendo que essas retas são as bases do trapézio. O que é um trapézio mesmo? Trapézio é isso aqui, né? Aqui está as bases, aqui está aqui. Então, eu tenho essa reta dessa base e essa de cima. Então, ele quer a distância das retas. Eu acho um ponto, como nós fizemos lá, acho um ponto que pertence a essa reta e aplica a distância de ponto e reta. Que daí tu vai ter a altura do trapézio. Aqui é a questão 128. O mapa é localizado sobre um sistema de eixos cartesianos ortogonal, de modo que a posição de uma cidade é dada pelo ponto 1 e 3, né? E um avião descreve uma trajetória retilínea segundo essa equação aqui. Então, uma equação em uma reta. Ele quer saber em qual ponto da trajetória o avião se encontra mais próximo da cidade, que é a distância entre ponto e reta. Nas condições do item anterior, qual a distância da cidade ao avião? Nas condições do item anterior, qual a distância da cidade ao avião? Acho que seria a distância entre linha e reta, né? Com as retas concorrentes, eu acho que com retas concorrentes é o ângulo de 90 graus. Mas eu acho que é a mesma, né? Em qual ponto da trajetória o avião se encontra mais próximo da cidade? Que é o ponto de distância em reta. E nas condições do item anterior, qual a distância? Tá, no primeiro momento ele pergunta qual é o ponto da trajetória, certo? E aí, qual é a condição, qual é a distância, né? A distância de reta, que é o ponto. Ah, ele quer saber qual é o ponto da reta onde ela é exatamente aquela que eu fiz lá. Que é tu encontra a equação ortogonal e faz a solução, é o encontro dela, que é o ponto, que vocês vão encontrar o ponto. É isto. Eu que me atrapalhei. E a questão B é a distância de ponto e reto. E a questão A, eu tenho que achar qual é o ponto onde elas se encontram. É o ponto mínimo dela. Vamos voltar lá para explicar o que querem aqui. Ó, vamos pensar aqui. Aqui está a cidade, aqui é a trajetória do avião. Certo? A questão B, ele quer saber qual é a distância daqui até aqui. Certo?
Correto. Deixa eu trocar aqui. A questão B, ele quer saber qual é a distância daqui até aqui. E a questão A, na verdade, ele quer saber qual é o ponto aqui, que significa a menor trajetória. Ele quer saber na reta lá qual é o x e y daqui. É isso. Qual é o ponto da trajetória ser menor. E aí tu pode calcular através da, né, achando esse ponto aqui, o coeficiente angular dessa reta ortogonal, tu gera essa reta, e aí tu gera um sistema que é o encontro deles. Então tu consegue resolver com um sistema de equações aí. Tá. Questão 129, a distância entre o ponto 0 e K e a reta R de equação de tal é igual a 2. Tá. É distância de ponto e reta. Só que o Y aqui vai ser K. Vai ser o valor de K. Só que daí tu tem que a distância do ponto e a reta é igual a 2, que é igual a módulo, daí tu aplica a fórmula lá, ax mais d, raiz, d, tal, mas aqui já está 2. Então tu vai ficar em função de K. Lembrando que quando eu tenho um módulo, para abrir o módulo, vamos dizer que fosse x lá dentro, o módulo de x vai ser x igual a um valor e menos x também vai ser igual a um valor. Por quê? Porque se eu tenho módulo de menos 1, isso vai dar 1. E módulo de 1 também vai dar 1. Então, tu tem duas soluções quando tem módulo. Então, por isso tem que, quando abrir o K, se o K estiver dentro, vai estar dentro do módulo, então ele vai ter provavelmente duas soluções aí. Dê uma olhada no YouTube, eu vou ver se eu acho um link para vocês de função modular, para vocês darem uma olhada. Ou vocês já devem ter visto em Fundamentos da Matemática Elementar 1, função modular, provavelmente. Não vimos, mas não tem problema. Não chegamos a ver, não. Não? Não. Foi semestre passado, né? Foi semestre passado, exatamente. Mas essa parte, quem leciona para nós é a Lidiane, ela não chegou a falar, mas não tem problema, senhor. Não, mas eu vejo eu vou ver um videozinho que seja para que vocês entendam essa solução aí dessa questão modular. Mas se vocês errarem, no mínimo vocês vão achar uma solução. Por quê? Porque aí vocês vão tirar lá a sua parte positiva e vai ter meia solução. Ou talvez até não tenha duas soluções, tenha só uma mesmo. Mas fica assim. Determine as equações das retas paralelas à reta R de equação tal, que tem uma distância de 4 unidades da reta. Então, ó, ela quer saber as equações das retas que são paralelas a essa e tem 4 unidades. Então, a mesma coisa. Peguem um ponto qualquer que pertence a essa reta, tire o coeficiente angular, vão gerar a equação. Vamos deixar o seguinte, essa 130 aqui deixa fora. Certo? Se quiserem fazer, façam. Senão, 131. Calcule a distância entre duas retas paralelas. Né? Tem que ver se elas são coincidentes ou distintas. Ou vai ser zero, ou vocês vão ter que encontrar um ponto e achar a distância. Aqui, calcule a área do quadrado ABCD, sabendo que o A tem coordenadas 2 e 0, e o lado BC está contido na reta tal. Então, ó, tem o quadrado ABCD. Né? Aqui, se essa reta pertence aqui, é só tu calcular a distância do ponto A, essa reta BC, e a área de um quadrado é
L ao quadrado. E esse aqui vai ser um L, então é só achar o valor da distância do ponto A até a outra, vai ter a área desse quadrado. Bem simplesinho. E a última, determine as coordenadas de um ponto que satisfaça as duas condições pertencentes ao eixo do Y, né? E equidistante ao ponto 3, 3 e 5 e menos 3, e menos 1. Equidistante significa... Tem a mesma distância, né? Exatamente. A esses dois pontos aqui. Equidista do ponto A e do ponto B. Vamos lá para o... Deixa eu anotar aqui. Ele quer saber um ponto do eixo Y, e o ponto é 3 e 3, e o outro 5 e menos 1. Ponto A, 3 e 3, e o ponto B, 5 e menos 1. E o ponto x igual a 0. Por que x é igual a 0? Porque ele diz que o ponto está em cima do eixo do y. Então, ó, é um ponto que faz parte do eixo do y. Eu chutaria um ponto por aqui, ó. Que tem a mesma distância daqui até... Segmento. Daqui até aqui vai ser mais ou menos a distância daqui até aqui. Ó, a próxima. Se eu pegar um ponto aqui, vai estar mais perto do A, ou se tiver um ponto aqui mais perto do B, então vai ser um ponto aqui. Mas qual é esse ponto? Esse ponto vai ter coordenadas 0 para o x e o y eu não sei. Então, eu posso dizer que a coordenadas desse ponto aqui, né, do ponto que faz parte é 0 e y. Eu vou dizer que esse ponto é o ponto x, sei lá. Não, x não, senão vai confundir com o meu x ali. Vai ser o ponto C. Então, eu posso dizer que a distância do ponto C ao ponto A é igual à distância do ponto C ao ponto B. E aí jogo naquela fórmula de distância de pontos e vou encontrar o valor do y, porque eu vou só ter y nessa função. Então, eu encontro o valor do y. Beleza? Olha, barbadinha, viu? Esse 130 aqui se quiserem fazer, façam, senão podem ficar sem. Tranquilo? Alguma pergunta? Que peso que tem essas questões, professor? Qual é o peso que ela tem de nota? Olha, eu não pensei ainda, cara, mas eu vou fazer trabalhos com vocês e aí vou acumular os trabalhos, mas eu posso, logo eu posso falar para vocês mais ou menos. Eu tinha falado em 3 trabalhos para montar a primeira nota e coisa e tal, e nem não sei se vou fazer assim, mas talvez, provavelmente, continue assim. Trabalho em grupo, ó. Como, Ana? Trabalho em grupo, ó. Não, individual, né? Não quer dizer que vocês não possam se consultar, né? O grupo está lá, né? Podem ficar à vontade. Sim. Mas cada um entrega o seu, é tranquilo, bem... E se caso tiver muita dúvida, pode pedir ajuda, professor? Sim, fique à vontade, não tem problema. Eu vou pedir ajuda para vocês, não, senhor, faça amigo meu. Tá perdido. Tô brincando, professor, tô brincando. Não, tranquilo, pode ficar à vontade, isso aí é tranquilo. Tá? Assim que eu tiver... Vou interromper a gravação agora. Assim que eu tiver a gravação, eu mando o link